26ª Janta Filosófica, e hoje nós iremos falar sobre o metaverso. A gente vai falar sobre essa coisa meio estranha que existe há um tempo, mas que ao mesmo tempo é algo novo, que o Mark Zuckerberg apresentou para a gente como sendo talvez o novo alcance de possibilidades de relações dentro de uma realidade talvez paralela, complementar no fundo, que seria a realidade virtual. O metaverso, portanto, sendo colocado como um universo de imersão. É importante isso, é importante dizer que o que existe ali no metaverso, o que há ali colocado, é a figura do avatar, mas do avatar enquanto, de fato, a possibilidade de comunicação multimodal. A possibilidade de comunicação que, ao mesmo tempo, se dá vendo, falando, escutando, ao mesmo tempo acontece com uma gravação, ou acontece de maneira que nada se grave, enfim, de maneiras completamente distintas, mas ao mesmo tempo. Quase como se fosse que a gente está fazendo, o que a gente faz quando vai num bar com amigos, por exemplo. A simulação de um encontro quase que de fato, né? O avatar é essa figura que representa, por sua vez, o que é o ser humano dentro desse mundo virtual. Para fazer essa live, curiosamente, eu encontrei na semana passada uma dissertação chamada Metaverso, Interação e Comunicação em Mundos Virtuais. O nome do autor é Itamar de Carvalho Pereira. E é interessante porque esse é o nome, fala sobre metaverso, fala de fato sobre metaverso, e é de 2009. É uma dissertação de 2009. Faz mais de uma década, gente. E o objeto principal dela era o Second Life. E a partir do Second Life tentava explicar a possibilidade do metaverso. Tentava explicar essa possibilidade já pensando nas possibilidades como realidade virtual, não só como um controle separado do boneco, por exemplo, do avatar. O metaverso é um lugar que, ao simular uma vida real, ele também acaba simulando o jeito que se vive a vida, né? A maneira como se vive a vida. Existem comercializações que acontecem, moedas próprias. O Second Life tinha uma moeda própria, por exemplo, ele tinha sua própria moeda. A troca econômica é facilitada, é tranquila, é fácil. E, evidentemente, que ela se dá de maneira hegemônica, porque vivemos numa sociedade de consumo, se trata de um produto, no fundo, mas um produto que vai conseguir simular um ambiente aberto e um espaço, de certa forma, de construção, de criatividade. Daí seja lá para que isso, né, vai ser utilizado. Mas um espaço de criatividade que permite uma super interação, uma interação que tudo se passa como se fosse uma vida real melhorada, com mais possibilidades, para além das regras das leis da física, para além das regras sociais, enfim. Hoje, essa nossa janta vai ter a participação do Guilherme, do canal Delongas. Boa noite, Guilherme, tudo bom? Boa noite, querido Vinícius e Caio Ferreira, que estava no metaverso hospitalar, o Caio, e agora voltou para nos acompanhar aqui na janta. Caio, você veio aqui brilhar com a gente hoje. É muito bom estar de volta aqui, pertencendo ao nosso verso. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos, boa noite. Coluna Verso. Eu não faria apenas um verso para comemorar o seu retorno, eu faria um metaverso. Sensacional. O que lascou agora para mim é que eu tinha entendido o tema errado. Eu achei que a gente ia falar de multiverso. Eu separei temas para falar do Aranha-verso, do Loki-verso, essas coisas da Marvel. Não é disso que a gente vai falar? A gente vai falar do... Na verdade, eu também confundi. Eu achei que iríamos falar do universo em desencanto. Preparei até aqui todos os meus livros da espiritualidade racional e agora fui pego de surpresa. Já dizia Tim Maia, I don't need no dope, I am rational. Caio, bem-vindo novamente. Bem-vindo novamente.
temos de volta o nosso atacante. E hoje a gente vai fazer um gol do metaverso. E esse gol do metaverso, eu acho que a primeira coisa interessante de se mostrar, uma notícia muito legal de hoje. Metaverso movimenta 30 milhões em 3 vendas e iate virtual bate recorde, 30 milhões de reais, né? Plim, plim. O interesse pelo metaverso, impulsionado após o anúncio de que o Facebook trabalha na construção do seu universo digital. O que gerou isso? Gerou vendas em outras plataformas que já existem, que já trabalham dessa maneira. E aqui está a citação de duas, Decentraland e The Sandbox. E nisso, terrenos virtuais e NFTs foram vendidos, aliás, por quantias milionárias nesses 2 metaversos citados. E no fundo, esse iate aqui valeu 4 milhões de reais, né? Esse iate. Isso é um NFT. Esse Ponto. iate aí valeu tão caro. Poxa, parece um bloco. Nossa, gente. Não, mas ele é uma imagem, né? É uma imagem, não é exatamente um iate, é uma imagem digital de um iate. Esse que é o grande pulo do gato. Acabou, e só. E é isso. Você não vai nunca entrar nesse iate. Eu estava estudando um pouquinho desse negócio de NFT. Desculpe interromper aí, mas um exemplo interessante que eu esbarrei foi um rascunho do Picasso, né, que foi adquirido em NFT, que é essa arte digital, né, que é configurada, na verdade mantida e fiscalizada, né, por um sistema de blockchain, né, descentralizado, e que após ser adquirido esse NFT do Picasso, o original foi queimado. Olha que loucura! Eles fizeram um vídeo queimando um Picasso real do nosso verso, porque a obra verdadeira, a partir de agora, né, pertencia àquela pessoa que adquiriu aquele NFT. Era Perfeito. Só um comentário que eu ia fazer. Isso é interessantíssimo, porque, primeiro, parece ridículo, só que é sério demais. De fato, é uma arte que sai de um plano para outro, se mantém enquanto arte e tem sua especificidade artística. Isso é um fortalecimento do NFT. Assim como, provavelmente, a compra por 4 milhões, provavelmente foi algo feito para fortalecer esse sistema, para fortalecer o campo, né? Para permitir sua existência, sua relevância, sua participação no campo artístico, nesse caso, participação no campo de troca de bens que não importa o valor artístico dele. Nesse caso é um iate. É um iate. Esse é o grande ponto da coisa. Mas, ao mesmo tempo, para mim fica muito claro também que as possibilidades, por exemplo, educacionais são quase infinitas, né? São provavelmente infinitas. Eu não consigo olhar o metaverso e não entender nele uma chance de ter uma ferramenta que a gente talvez possa usar de um jeito otimizado e favorecer muito um dia a dia que não tem nada a ver com vender uma NFT por $100 mil, por exemplo, mas que tem a ver com troca pode ser de dinheiro mesmo, pode ser do dinheiro virtual propriamente, enfim, que de alguma maneira eu imagino que deva existir um câmbio de retorno para você puxar de volta, né? Do jeito que tinha no Second Life. Enfim, a criação basicamente de um lugar de trabalho diferente, virtual e infinito. Um lugar, é como se você estivesse indo de fato para um prédio trabalhar, só que esse prédio tem um espaço infinito. Eu entendo algumas questões de, sei lá, uma certa decadência existencial, né? Bota o óculos, fica sentado na cadeira o dia inteiro. Eu compreendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que isso é um drama normalmente ficcional, né? Foi representado pra gente em filme de ficção, livro, foi representado pra gente em ilustração. A gente não viu se a realidade será essa, né? Da utilização de um ambiente de imersão completamente virtual para viver a vida, né?